Olá, meu irmão, minha irmã, muito bom a gente poder estar junto mais uma vez para o final agora, né, desta série Montanha. Nós estivemos juntos ao longo desses últimos domingos. No primeiro domingo presencialmente, domingo passado fizemos uma live lá na igreja e agora eu transmito para vocês aqui da minha casa. Muito bom a gente poder estar juntos em tudo isso daí. Vamos revisar um pouquinho aquilo que a gente já viu nesses domingos passados. A gente começou com o nosso primeiro encontro falando sobre montanhas e na realidade sobre aquelas montanhas que se levantam sobre as nossas vidas, que são imperativas e a gente não tem muito o que fazer. Ou a gente encara essa montanha ou nós ficamos fadados ao mero fracasso, aquelas coisas monótonas da planície. Elas se levantam na nossa frente e a gente precisa encarar. São muitas as montanhas, os problemas, as dificuldades que cada um passa, cada um tem a sua montanha. Então subimos essa montanha e ao longo do trajeto, é um trajeto difícil, enfrentamos a nevasca, enfrentamos a tempestade, enfrentamos o frio, ficamos com fome e nos perguntamos se não era melhor ter ficado na planície. E às vezes até acreditamos que o Senhor não esteve com a gente ao longo de todo esse trajeto da montanha até que chegamos no topo e nos deparamos com a glória de Deus e percebemos que o Senhor, Ele esteve subindo junto com a gente toda essa montanha. E nós vimos nisso aquela história da transfiguração de Jesus, onde Jesus fala da sua partida, os discípulos não queriam ouvir da partida, mas apesar de tudo isso, eles sobem a montanha junto com Jesus, aquela subida que eu imagino que tenha sido silenciosa, uma subida bem cabisbaixa, afinal Jesus estava falando da partida dele, e os discípulos não queriam que Jesus partisse. Eles sobem a montanha, então chegam lá em cima e eles se deparam então com a transfiguração de Jesus. E eles perceberam como foram transformados naquele momento na montanha. Bem, domingo seguinte, que foi domingo passado, nós refletimos um pouquinho então acerca do momento que a gente está em cima da montanha, quando a glória de Deus se manifesta. Lembra lá da história da transfiguração? A glória se manifestou, os discípulos estavam ali e Pedro achou aquilo tão incrível, mas tão incrível que Pedro fala para Jesus: Senhor, vamos fazer aqui 3 tendas, a gente faz uma para Moisés, uma para o Senhor, uma para Elias, e a gente fica aqui. É como se Pedro dissesse assim para Jesus: Senhor, aqui tá bom, tá muito bom, vamos ficar por aqui, não tem o porquê a gente sair deste lugar. E até que então o próprio evangelista, né, descreve ali que Pedro ele nem sabia o que ele estava dizendo, ele estava falando bobagem, eu não havia percebido. Então eles descem a montanha e quando eles descem a montanha, lá embaixo eles se deparam com uma cena muito diferente do lado de cima. Lá de cima os discípulos eles puderam perceber toda a glória manifesta do Senhor, eles puderam ver o que mais poderia ter enquanto seres humanos, né? Eles puderam ter a glória de Deus manifesta presencialmente ali com eles. Então eles descem a montanha e eles veem então ali um homem, uma pessoa dominada por Satanás, e eles então manifestam o poder das trevas, um grande contraste entre o poder de Deus lá em cima da montanha e o poder das trevas aqui embaixo. Mas Jesus demonstra para eles que nós como discípulos, ou para eles e para a gente também, que a gente como discípulos do Senhor, nós não fomos feitos para ficar no topo da montanha. Quando nós subimos a montanha para nos enchermos de fé, nos revigorarmos, estarmos junto do Senhor, e isso vem então os nossos encontros diários com Deus, as nossas reflexões, meditações e tudo mais. Mas nós precisamos descer da montanha, porque é entre as pessoas que o Evangelho de Deus vai continuar se manifestando de verdade. Não adianta se encher do Evangelho se não puder transmitir esse Evangelho para alguém. Por isso é preciso descer a montanha, é preciso estar no meio das pessoas, é preciso estar aonde as pessoas precisam ouvir e necessitam absorver o Evangelho para serem mudadas. Portanto, teremos as nossas montanhas que vão subir e teremos as montanhas, mas nós não podemos ficar só lá em cima da montanha, porque nós precisaremos descer essas montanhas também para poder estar na planície. Hoje vamos encerrar falando de montanha também, claro, né, o tema da série Montanha, mas agora vamos falar sobre uma montanha que é a montanha mais importante de todas, das todas as montanhas que existem já na Terra. E o que ocorreu ali foi o evento mais importante, não só da Terra, mas de todo o universo. E eu estou falando do Monte do Calvário. Se você puder, pegue sua Bíblia, abra e vamos ler o Evangelho de Lucas,
capítulo 23, leremos do verso 32 até o verso 43. Lucas, capítulo 23, do verso 32 até o verso 43. Pegue sua Bíblia, vamos ler esse texto e vamos ver o que o Senhor tem para a gente a partir dele, tá bem? Lucas, capítulo 23, dos versos 32 até o verso 43, e diz assim: dois outros homens, ambos criminosos, também foram levados com ele para serem executados. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então, eles dividiram as roupas dele, tirando as sortes, e o povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salva os outros, diziam, salve-se a si mesmo, se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados, aproximando-se, também zombavam dele. Oferecendo-lhe vinagre, diziam, se você é o rei dos judeus, salve-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele que dizia, este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam dependurados lançava-lhe insultos. Você não é o Cristo, salve-se a si mesmo. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Desculpa, verso 39 diz, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estando sob a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que nossos atos merecem. Mas este homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse, Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus lhe respondeu, eu lhe garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Essa é uma história que conhecemos, já ouvimos ela várias vezes, especialmente depois quando chega o período de Páscoa, e lá, daqui a pouquinho nós entramos aí no período de Páscoa, não deixe de acompanhar também, nós teremos a nossa semana aí pela internet. Mas veja, essa história é uma história que a gente ouve bastante no período de Páscoa, e eu quero encerrar falando então sobre isso. O texto ele começa falando sobre uma montanha, um monte conhecido como Caveira. Em outros momentos a gente vê também falando sobre Gólgota. Caveira na realidade seria uma tradução para a gente, né, para o português. Gólgota seria em aramaico, ou então como ele é muito conhecido também, inclusive para nós que falamos português, que é o Monte do Calvário. Tudo isso significa caveira, talvez provavelmente por um formato de caveira que aquela montanha ela poderia ter. Bom, por que Jesus foi crucificado no monte? Por que Jesus não foi crucificado na cidade? Por que Jesus foi crucificado no monte? Vamos entender um pouquinho como é que funcionava essa questão da cruz, tá bem? A cruz ela era o tipo máximo de punição capital que poderia existir no período romano. Na realidade, haviam diversas punições capitais. Hoje, aqui no Brasil, nós não temos punição capital. Alguns países do mundo ainda existem punições capitais, mas a maior parte deles não tem mais a punição capital, né? A punição com morte. E no Império Romano você tinha várias punições com morte, várias delas. E é interessante, né? Porque haviam diferenças dessas punições capitais. Dependendo do nível social que você ocupava, você teria um tipo de punição capital. Dependendo do nível social que você ocupava, você teria outro tipo de punição capital. Por exemplo, quando a gente ouve falar, né, dessas histórias de filósofos e pessoas que eram, de certo modo, importantes ali no período do Império, pessoas que tomaram cicuta e morreram envenenados, né, cometeram a morte por envenenamento. Isso daí era um tipo de morte mais nobre. Você errou, você merecia a morte, né, pelas leis romanas, mas você então iria morrer tomando cicuta, né, que era um veneno da época. Isso daí era então considerado uma punição capital de pessoas mais importantes, porque na realidade a distância entre você receber a punição capital e até ela ser executada ocorriam meses e às vezes até mesmo anos até isso acontecer, e por isso que ela era considerada mais nobre, porque a pessoa se preparava, e fora outras questões que envolviam o próprio ato em si. Entretanto, a cruz não era esse tipo de punição capital nobre.
Na realidade, a cruz era um dos piores tipos de punição capital que poderia existir naquele período. Veja, hoje nós temos no topo de igrejas, pessoas às vezes carregam impingentes, desenhos, talvez a sua própria Bíblia também tem uma cruz, e a gente olha a cruz hoje como sendo um símbolo, ou né, um objeto, um símbolo, um desenho, que ele é muito significativo para a gente, e ele é um símbolo de paz, ele é um símbolo de tranquilidade, salvação. Entretanto, não era essa mesma ideia que se tinha na época do Império Romano. Veja, a gente colocar hoje a cruz nos nossos livros, igrejas e tudo mais, seria mais ou menos como para o período romano, né? Seria como se a gente estivesse colocando, sei lá, uma forca, uma cadeira elétrica como símbolo nas igrejas, como símbolo na Bíblia, nos pingentes e desenhos e tudo mais. Porque a cruz foi ressignificada por Jesus. Jesus deu um novo significado para a cruz, porque na época do Império Romano ela não era bem vista de modo algum. Veja, a cruz ela era reservada geralmente a pessoas de baixa classe. Ela era reservada a pessoas de baixa classe e que cometeram altas traições contra o Império de algum modo. Romanos não poderiam ser crucificados. As famílias de crucificados, eles até ficavam envergonhados por aquilo, porque a cruz ela não trazia apenas uma vergonha para a família. A cruz ela também trazia não trazia uma vergonha apenas para a pessoa, a cruz trazia vergonha também para a família. Se você lembrar lá da história de Simão de Cirene, ele toma, né, a cruz de Jesus e ele passa e fala que aquela cruz não é dele. Porque como é que ele, imagina agora ele no meio de todo mundo ali, carregando uma cruz, e a cruz não é dele, como é que ia ficar a imagem dele, a imagem da família? Por isso a cruz ela era reservada para as piores pessoas. Cícero, que foi um advogado, se é que a gente pode chamar assim, né? Um advogado do período romano, ele tem uma frase em um dos discursos dele que ele fala que a cruz ela deveria ser mantida longe dos olhos, da boca, dos ouvidos, do corpo de qualquer cidadão romano. O que ele estava dizendo, em outras palavras, é que nenhum cidadão romano poderia ter contato com a cruz de tão terrível que ela era. Vamos entender um pouquinho como é que funcionava a questão da crucificação. A cruz ela não é algo exclusivo de Roma. Antes de Roma, na realidade, já havia cruz. A cruz ela remonta desde o período da Síria e da Babilônia. É um método de punição capital muito, muito antigo. E cruz, basicamente, ela não teria somente aquele formato que a gente conhece, né? De uma espécie de um T com uma cabecinha aqui em cima. A cruz ela tinha vários formatos. A cruz ela poderia ser apenas uma estaca, né? Uma grande madeira. A cruz ela poderia ser em formato de X, onde a pessoa teria as pernas e os braços abertos. A cruz ela poderia ter o formato de Y, né? A perna junta e os braços então abertos mais para cima. A cruz ela poderia ter, que era um formato também relativamente comum, que era apenas um T de madeira, em vez de ser assim, seria assim, sem aquela partezinha de cima. E na realidade, em última instância, a cruz era qualquer coisa que você pudesse amarrar uma pessoa, pregar, deixar ela presa ali. Poderia ser um tronco de árvore, a cruz poderia ser qualquer coisa desse tipo. Desde que você pudesse pregar ou amarrar a pessoa e ela ficar ali, ela não sair dali, isso daí era mais ou menos considerado uma cruz. Entretanto, nas penas capitais haviam algumas preparações, como foi no caso da de Jesus, onde havia um objeto preparado para aquilo. Mas Flávio Josefo, ele conta que, por exemplo, Jesus não foi o único, né, para ser crucificado, porque ele conta, por exemplo, no ano 70, ele fala que haviam tantas cruzes, havia tantas mortes e tantas cruzes de pessoas ao fora de Jerusalém, quando Jerusalém foi invadida e Roma estava ali perto. Flávio Josefo diz que havia tantas cruzes que era difícil você passar entre elas. É claro, há um certo exagero da parte de Flávio Josefo, porque ele queria falar que a cidade ela estava totalmente cercada e era quase que impossível alguém poder vencer aquele momento. E por que os romanos estavam fazendo isso? Veja, a cruz, quando a pessoa estava na cruz,
vamos tomar o caso, eu vou falar agora especialmente do caso de Jesus. Jesus, quando ele foi crucificado, a gente tem nos relatos dos evangelhos e tudo mais, que ele recebeu pregos nas mãos e nos pés. Bom, a mão, né, isso daí já foi falado várias vezes, você deve ter visto isso em vários outros lugares, onde na realidade a mão não foi exatamente aqui no meio da palma da mão, mas foi mais aqui no pulso, até porque se fosse pregado na palma da mão, o peso do corpo faria com que a pessoa caísse, né, rasgasse, porque não tem sustentação o suficiente aqui. Mas quando a gente tem no pulso, nós temos os dois ossos aqui, né, do nosso corpo, então o prego atravessaria esses dois ossos, o que faria com que houvesse sustentação da pessoa ali. E na realidade, isso daqui já era considerado mão, né? É como se fosse regra do futebol naquela época, né? Aqui já é mão, não interessa, está afastado do corpo já é mão. Então veja, por isso que quando se fala de pregado na mão, foi exatamente aqui no punho. Quando a pessoa era pregada, que nem sempre era pregado, no caso de Jesus ele foi pregado, foi então aqui no punho. E nos pés, então, no peito do pé mesmo. Bom, o que acontecia? Quando a pessoa era pregada, né, na cruz, a pessoa ela ficava então nessa posição aqui. E você tinha na cruz, como a gente vê muitos desenhos da cruz de Jesus, porque realmente havia aquilo em boa parte das cruzes daquela época, elas não eram tão altas, às vezes a gente vê naqueles desenhos a cruz alta e todo mundo olhando assim para cima como se a cruz tivesse, sei lá, 3 andares de altura. Na realidade a cruz ela fazia com que os pés da pessoa que estivesse pregados, eles ficassem um pouco acima só da terra, talvez da terra não, do solo, né? Então uns 50 centímetros mais ou menos acima do solo, a pessoa não ficava tão mais alta assim. Mas isso também não faz diferença alguma. A questão é que havia uma espécie de um banquinho, sabe quando tem a gente vê lá em desenhos e tudo mais, tem o tronco, né? Onde é o principal da vertical, e tem uma espécie de um banquinho, deixa eu ver assim, ó, mais ou menos, sabe? Tá aqui o tronco principal e uma espécie de um banquinho aqui, onde a pessoa ela sentava. Bom, isso não era um ato humanitário. Por quê? Quando a pessoa ela ficava pregada na cruz, essa posição, e se você fizer, bom, não estou vendo, mas eu tenho certeza que tem gente estendendo os braços também, se você fizer isso daqui, com o tempo começa a se perder o ar. O que acontecia? A pessoa ela estava ali sentada naquele banquinho e com os braços abertos. Então ela precisava se levantar para poder respirar. Nesse momento que a pessoa se levantava, os pulsos eles se tornavam então uma espécie de ponto de rotação. E aquele prego então que estava cravado nos pulsos da pessoa passava então a raspar nos ossos da pessoa e a dor era excruciante, era muito, muito forte a dor. Só que a pessoa precisava escolher, ou ela respirava ou ela não sentia dor, pelo menos não a dor do prego roçando nos ossos. E como todo corpo humano é assim, a gente não consegue ficar sem respirar, automaticamente nosso corpo luta para respirar. É aquelas crianças que falam, não quero mais ver, vou parar de respirar, e fazem, prende a respiração. Pode deixar, deixa, porque já ela volta a respirar. O corpo humano ele faz isso, naturalmente o corpo dele já vai lutar e ele vai respirar. Portanto, quando a pessoa estava assim, era quase que inevitável ela acabar se levantando para poder respirar, e a dor era muito grande, era muito, muito grande mesmo. Veja, tudo isso era por um único motivo. Não era a cruz, veja, o objetivo da cruz não era matar. A pessoa acabava morrendo na cruz, mas o objetivo não era matar. O objetivo da cruz era fazer com que a pessoa passasse vergonha. A cruz era para servir de exemplo para as outras pessoas olharem para aquilo e terem assim, né? Olha só, tá vendo? Esse fulano aí, essa pessoa, ela foi contra o império, por isso ela está sofrendo desse jeito. Era mais ou menos, a ideia da cruz é mais ou menos a ideia da época que houve escravidão no Brasil, a ideia do pelourinho. Se você lembrar lá dos livros de história, lembra que o pelourinho ele ocorria nas praças públicas,
porque quem passasse pela praça poderia ver então o escravo sendo chicoteado e tudo mais. E aí era para dizer, olha, tá vendo, para os outros que passassem ali, ele desobedeceu, se você desobedecer é aqui que você vai parar também. Era mais exemplar o negócio, e a cruz ela também entrava no mesmo aspecto. A cruz ela servia para ser como um exemplo, e todas as pessoas deveriam ver. Por isso então, volta lá para isso, por isso que a cruz ela era colocada num monte, porque lá no monte quem estivesse na cidade poderia ver. Lembre-se que naquela época você não tinha prédios como você tem hoje. Então quem estava no pé da cidade, ou no pé da cidade, né? Quem estivesse na cidade, que seria ao pé do monte, facilmente poderia olhar para o monte e ver aquela cruz lá. E imagina a cidade mesmo, Jerusalém, sendo uma cidade grande, né? Para aquela época, Jerusalém era uma cidade muito grande, com cerca de 50 mil habitantes, mais ou menos uma Arthur Nogueira da vida, né? Então naquela época, a Arthur Nogueira seria considerada uma megalópole, que era o caso ali de Jerusalém. Jerusalém era uma cidade grande, mas ela não era grande o suficiente, mas as pessoas comunicavam, se falavam umas com as outras, e quando havia um evento desse de cruz, todo mundo sabia o que tinha acontecido e poderia então olhar para o monte e saber exatamente o porquê que aquela pessoa está sendo crucificada. Jesus estava lá para servir de exemplo para os outros. Para as outras pessoas, ao olharem para ele, entenderem o porquê que ele estava sendo crucificado, porque teria ido contra o império e tudo mais, foi isso que ele fez. E a plaquinha que é colocada em cima de Jesus é exatamente isso. Quando fala Jesus Nazareno, rei dos judeus, essa era a condenação dele. Porque, segundo os romanos, ali ele teria sido condenado porque ele havia dito que ele era rei dos judeus e não poderia haver outro rei dos judeus senão César. Essa era a questão. Então perceba que a cruz ela era terrível. A cruz era terrível. A cruz causava muita dor. A cruz causava vergonha. E a cruz ela era para ser um exemplo de pessoa a não ser seguida. Era por isso que Jesus estava lá na cruz. Aí nós encontramos nessa história que nós lemos aqui em Lucas, duas pessoas. E eu já vou quase que partindo para o final para falar dessas duas pessoas. Uma é aquele que é o chamado bom ladrão, e outra é aquela que a gente conhece como o mau ladrão. Bom, vamos começar com o chamado mau ladrão. Quando a gente olha para ele, ali a história diz então que Jesus, né, havia sido crucificado, um estava de um lado, outro estava do outro. Só por isso a gente já pode concluir que provavelmente esses dois ladrões eles também estavam pregados assim como Jesus estava na cruz. Por quê? Porque eles estavam sendo crucificados ao mesmo tempo, provavelmente era uma questão de estar recebendo a mesma punição como Jesus. Se Jesus estava recebendo aquele tipo de punição, eles também estariam recebendo essa mesma punição. A gente às vezes dá uma olhada, né, em desenhos e filmes onde Jesus ele é pregado, né, e os outros dois eles são amarrados como se fosse para dar uma questão mais significativa na morte de Jesus, sendo, né, o prego pior do que as cordas. Mas provavelmente eles também estão sendo crucificados, pregados na realidade, assim como Jesus. E quando nós olhamos para o chamado mau ladrão, nós olhamos ele, e a gente vê ali no texto, né, de Lucas 23, no verso 39, ele olha para Jesus e fala assim, olha, você não é o Cristo, salve-se a si mesmo e a nós. Veja, é totalmente compreensível a atitude desse indivíduo, não é? Vamos pensar sobre o nosso nível humano. Se nós estivéssemos numa posição similar, não faz sentido esse homem se comportar do modo como ele se comportou? Não faz sentido ele ficar desesperado pensando, mas o que está acontecendo aqui? Olha só, eu estou do lado do indivíduo que ele diz que é o Cristo, por que ele não salva a gente? Olha, salva a gente, você não é o Cristo? Então desce da cruz e salva a gente também. Fazia todo sentido esse homem estar desesperado, ele estava sofrendo as dores dos pregos, ele estava sofrendo as dores da humilhação, ele estava sofrendo as dores talvez até mesmo do remorso daquilo que ele havia praticado e agora era o motivo dele estar ali. Ele estava sofrendo com tudo aquilo. E quando ele olha então para Jesus, que se dizia o Cristo, fala, então por que você, já que você é Cristo, então salva você e salva a gente também. E quando nós olhamos para o discurso desse chamado mau ladrão, ele parece ser um indivíduo muito melhor até do que o outro, o tal do bom ladrão. Porque esse mau ladrão, ele olha para Jesus e fala, olha, salva a ti,
mas salva a gente também. Quando a gente olha para o discurso do bom ladrão, e a gente vai ler ele já já, o bom ladrão fala assim, Senhor, lembra de mim. Ele não fala lembra de nós. O bom ladrão fala lembra de mim. Enquanto aquele que a gente chama de mau ladrão fala, salva a ti e salva a nós também. Ele não parece uma pessoa muito melhor? Ele não parece uma pessoa muito mais aceitável? Afinal, ele não estava pensando só nele. Ele não estava pensando, Senhor, olha para mim. Ele estava falando, olha, Senhor, olha para a gente, olha para nós. Acontece que no fundo, ele não acreditava em nada daquilo que ele estava dizendo. Assim como as outras pessoas, né, antes desse momento, as outras pessoas chegam e começam a zombar de Jesus, falando, salva, disse que era o Cristo, então desce da cruz, salva a ti mesmo daí. Esse ladrão, ele estava apenas repetindo as mesmas palavras de Jesus, ele está repetindo as mesmas palavras da multidão para Jesus, dizendo, não é você que é o Cristo, então salva a ti. E aí, se já der certo para você salvar a ti mesmo, descer da cruz, desce a gente também, faz essa gentileza aí, né? Para a gente que está aqui na cruz. Entretanto, como seres humanos, faz todo sentido a gente acreditar e olhar que o discurso desse chamado mau ladrão fazia todo sentido. Ele estava olhando para o momento, ele estava sentindo as dores, ele estava no topo daquele monte, talvez ali com uma visão para a cidade, vendo que tudo aquilo ia acabar para ele, e afinal ele ia morrer, e fazia sentido então ele dizer o que disse. Mas quando nós continuamos a história, nós vimos um outro que é o bom ladrão. E o bom ladrão, ele diz, do verso 40 até o 42, que fala, mas outro criminoso repreendeu, dizendo, você não teme a Deus, nem estamos sob a mesma sentença, nós estamos sendo punidos com justiça porque estamos recebendo o que nossos atos merecem, mas este homem não cometeu mal nenhum. E então lhe disse Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Veja, esse homem, ele se comporta de um modo diferente. E ele é tido como um bom ladrão, ele é tido um indivíduo um pouco mais piedoso. Mas ele também estava crucificado e aqui no próprio texto diz que ele era criminoso. Algumas coisas que a gente pode perceber com essa história. Esse homem também estava sofrendo as dores dos pregos. Este homem também estava sofrendo a humilhação. Este homem também poderia estar sentindo remorso ou arrependimento daquelas coisas que ele havia feito e pelas quais agora ele estava pagando o preço. Este homem também deveria estar tendo uma visão de Jerusalém, de toda a cidade, percebendo que ele não veria mais aquilo, porque logo ele iria morrer. Só que esse homem, quando ele olha para Jesus, ele não vê apenas um homem ensanguentado. De algum modo, esse homem ele consegue enxergar além do que ele estava observando simplesmente ali. Ele consegue enxergar além da coroa de espinhos e ali ele enxerga um rei. Ele consegue enxergar além do sangue e ele vê então naquele ato ali um sacrifício por ele. Ele consegue ver em Jesus, na pior situação, ele consegue ver em Jesus o Salvador. E ele sabe que ele percebeu que ou era agora ou era nunca mais que ele poderia ter salvação. Então ele roga para o Senhor, entendendo que não dava para não dava para salvar outras pessoas. Ele olha para o Senhor e fala, Senhor, lembra de mim. Eu não tenho o que fazer pelo meu colega ali do lado. Eu não tenho o que fazer por nenhuma dessas pessoas que estão aqui ao redor. Porque cada um pode salvar apenas a si mesmo. Então, Senhor, olhando para mim, lembra de mim. E a resposta que ele recebe de Jesus é, certamente você estará comigo no meu reino. Certamente você estará comigo no paraíso. Veja, a situação daquele homem não era fácil, mas ele conseguiu enxergar além. Eu não sei de onde esse homem tirou tamanha fé. Eu não sei de onde ele conseguiu extrair tanta força para no momento de tanta complicação, olhar para o Senhor e falar, Senhor, lembra de mim. Eu posso não merecer, mas eu preciso do Senhor. Lembra de mim. Sabe, naquele momento, aquele homem ele recebe a aprovação de Jesus. Não por causa dele ser quem ele era, mas por causa de Jesus. Porque Jesus ele aceita, Jesus ele transforma e Jesus ele faz o que for por quem for, desde que a pessoa esteja disposta a aceitar o que ele, Cristo, tem.
Não importa a situação pode ser difícil, a situação pode estar sendo complicada, mas Jesus, ele está disposto a salvar quem se achegar perto dele e ele nunca vai lançar fora. Sabe, nós podemos passar por diversos momentos na nossa vida. Nós vamos ter as nossas montanhas, coisas muito complicadas. E eu sei como é difícil em situações muito complicadas nós enxergarmos alguns atos do Senhor. Porque nossos olhos estão cobertos de lágrimas, os nossos pensamentos estão mais voltados para os nossos problemas do que para aquele que pode solucionar o problema. E faz muito mais sentido nós olharmos para Jesus e falar exatamente como aquele primeiro ladrão, aquele primeiro criminoso disse: olha, Senhor, se você é o Cristo, faz alguma coisa. Quantas vezes a gente já não virou para o Senhor e falou: Senhor, se o Senhor é Deus de verdade, então faz alguma coisa, porque para mim o Senhor não faz nada. Porque se o Senhor pode mesmo fazer alguma coisa, o que eu estou fazendo aqui? Por que eu continuo nessa mesma situação? E a gente às vezes pode ficar se questionando, se perguntando, por que o Senhor não faz nada? Mas eu quero te convidar a olhar a sua situação, talvez um pouco mais parecido com esse segundo criminoso, onde ele diz: Senhor, lembra de mim. Apesar das situações complicadas que a gente pode viver, apesar das grandes montanhas que vão surgir, que surgem na nossa vida, que a gente precisa enfrentar e precisa escalar, lembre-se do Monte do Calvário. Lembre-se daquela montanha, daquele monte, daquele lugar onde Jesus, ele derramou sangue por você e por mim, para que a gente pudesse viver um dia a eternidade. Ainda que a gente tenha que enfrentar as nevascas, as tempestades, as subidas das montanhas, saiba que Jesus, no Monte do Calvário, ele morreu para que um dia eu e você pudéssemos viver na planície de paz e tranquilidade que o céu vai trazer para a gente. A única coisa que nós precisamos é olhar para Jesus e falar: Senhor, lembra de mim. Entregar o coração para Jesus. As montanhas, elas vão continuar existindo. As montanhas, elas vão aparecer na nossa vida. Apareceu com Jesus na cruz. Apareceu para aquele homem que estava ao lado de Cristo na cruz. E que, se a gente olhar, talvez para uma vida, se a gente fosse olhar para a vida dele assim meio que por cima, aquele homem talvez não merecia salvação. Mas Jesus concedeu a salvação a ele e ele ouviu da boca do próprio Cristo que ele estava salvo. Por quê? Não por causa dele, mas por causa da graça de Cristo. Sabe, apesar de tudo que a gente possa viver, apesar de todas as coisas que a gente possa enfrentar, o Senhor, ele quer nos conceder a salvação por causa daquele monte. Nenhuma montanha que eu e você possamos passar, nenhuma montanha que eu e você precisemos escalar, nenhuma nevasca, tempestade pela qual a gente tem que atravessar, se compara ao Monte do Calvário. Porque lá naquele monte, a salvação aconteceu para mim e para você. Lá naquele monte, houve transformação do universo por completo. Lá naquele monte, a história da Terra foi mudada e a minha história e a sua história pode ser diferente também por causa daquele monte. Por isso eu quero te convidar a se entregar ao Senhor. Quero te convidar a colocar a sua vida mais uma vez nas mãos de Jesus. Quero te convidar a mais uma vez olhar para aquele monte, para o Monte do Calvário, entendendo que aquele monte é para você. Sabe, a morte de Jesus, ela ocorreu em poucas horas. Cerca de 3 horas mais ou menos. Isso não acontecia naquela época. Tanto que, vamos lembrar da história. Quando Jesus morre, o soldado olha, né, que vai lá, chegou a hora, tal, eles foram quebrar a perna dos 2 criminosos, e da de Jesus, ele simplesmente percebe que está morto, ele lança, ele não acredita naquilo, ele bota uma lança do lado. Porque quando acontece isso, nos outros evangelhos nós encontramos e podemos montar todo o retrato, onde o soldado vai até Pilatos e fala assim: olha, Jesus morreu. E Pilatos fala: impossível. Por que impossível? Os relatos dizem que as pessoas demoravam de 5 a 7 dias para morrer na cruz, porque geralmente a pessoa acabava morrendo de inanição, a cruz mesmo não matava muito o indivíduo.
E aí ele fala para Pilatos, Jesus morreu. Pilatos fala, impossível, dá uma verificada lá. E o soldado volta e enfim então a lança do lado de Jesus para ver, Jesus tinha morrido em 3 horas. Se demorava de 5 a 7 dias, você acha que em 3 horas, como alguém iria morrer? A questão é porque Jesus ele morreu na cruz, mas Jesus não morreu da cruz. Jesus morreu pelo meu e pelo seu pecado. No Monte do Calvário, nós podemos alcançar a salvação. Por causa de mim, por causa de você, por causa daquilo que a gente faz? Não. Por causa do que ele fez. E eu quero te convidar agora, para a gente encerrar. Eu não vou fazer uma oração por aqui, mas eu quero convidar você a orar, aí da sua casa. Mas antes de orar, eu quero te convidar a ir lá no YouTube, procurar a música Montanha, da Patrícia Romania. Digita lá, entra no YouTube, digita lá na busca Montanha, Patrícia Romania, e você vai achar então a música dela. Eu gostaria de te convidar a ouvir essa música e logo depois de ouvir essa música fazer uma oração de entrega, pedindo para o Senhor cuidar de você apesar das montanhas. E nesse momento da sua oração de entrega, de se colocar nas mãos de Jesus, lembre-se do Monte do Calvário, porque lá houve salvação. Que o Senhor nos abençoe demais.